Olá, meus amigos. Lembra que eu falei que eu ia te mostrar a camiseta do Love Loud? Tá aqui ela, ó, tá vendo? A gente conversou sobre Love Loud, né? E eu espero que essa seja uma decisão que a gente tenha, né? De amar alto, no sentido de amar as pessoas sem preconceito, deixa a religião de lado, ateísmo, orientação sexual, posição social, raça, cor, nacionalidade. A gente precisa de amor. As pessoas encontram, a humanidade tem encontrado muitos motivos para sentir, expressar ódio. Uma energia tão negativa e desnecessária, né? Por isso eu adoro a proposta de Dan Reynolds do Imagine Dragons com esse projeto, na verdade, Love Loud, né? Ame alto. Então tá, promessa cumprida. Eu falei que ia te mostrar a camiseta, né? Hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de bênçãos da missão com você, porque como a grande maioria das coisas na igreja, né? Os sentimentos das pessoas, as experiências delas são todas padronizadas, né? Ou seja, é traçada uma rota para como deve ser uma mulher sude, né? Digamos, bem-sucedida. O que é ser um rapaz, né? Especial na igreja. Existe todo um molde pré-estabelecido, criado pela corporação. Existe já um padrão do que é ser um homem, né, bem-sucedido na igreja, digamos assim. Pode prestar atenção que independente de qual desses parâmetros, de qual desses grupos você faz parte ou de um outro grupo diferente, o centro é sempre a igreja. Pode prestar atenção, não é a tua vida, não é a tua carreira, não são tuas conquistas. Sempre os interesses da igreja são o centro desses padrões. Então quando você é criado na igreja principalmente, você cresce com essa ideia, se você é rapaz, de que servir missão é mandamento, né? E você sabe que quando chega o tempo você vai. E eles falam muito nas bênçãos da missão, né? E você tem medo de perder as bênçãos da missão se você não for. Hoje eu gostaria de falar para você da experiência de um missionário, um ex-missionário americano, que quando eu escutei a história dele, ele tem pelo menos 2 momentos em que ele se emociona e eu me emocionei junto com ele, porque ele poderia ser meu filho, né? Passando por aquelas experiências. E as experiências que ele teve não tem espaço na igreja. Ele não pode subir no púlpito e falar como ele se sentiu, o que aconteceu com ele. Absolutamente não, amigo. Vão calar, vão tentar calar, né? A voz dele, né? Como fazem com todas as pessoas que se levantam contra os moldes pré-estabelecidos por eles. Esse jovem, ele serviu no Brasil, tá? E ele falou que ele não tinha um testemunho, mas ele frequentou seminário, ele frequentou instituto. E quando chegou o tempo, ele nasceu, né, já na igreja e se batizou aos 8 anos de idade, tudo aquilo. Ele disse que fazia tudo porque era tradição, era isso que os pais esperavam dele, era isso que os líderes diziam que ele tinha que fazer, ele fazia. Então, chegou um momento, ele foi para a missão sem um testemunho, mas ele aprendeu que se ele compartilhasse, se ele prestasse um testemunho que ele não tinha, ele ia ganhar um ou fortalecer o que ele já tinha. É isso ou não é que eles falam para você? É. Então ele foi. Ele disse que chegando no CTM já foi complicado porque o companheiro dele uma noite estava chorando muito, né? Chorando e soluçando. Ele foi e perguntou pro companheiro: o que aconteceu com você? Fazia 2 dias que ele estava no CTM aqui em Provo. E o companheiro dele falou: cara, eu não tenho testemunho da igreja. Eu não sei o que eu vou fazer na minha missão. E ele disse que ele pensou: puxa vida, eu pensei que eu era o único me sentindo assim, né? E ele tentou confortar e consolar o companheiro dele. Falou: não, vai dar tudo certo, porque agora voltar para casa, né? É complicado, você sabe o que acontece se voltar antes de cumprir os 2 anos e tudo mais. Ele disse que então no dia em que os missionários passaram pelo templo, né? Ele disse que eram 6 missionários no quarto dele e os 6 estavam conversando a respeito, né, de como eles se sentiram passando pelo templo pela primeira vez. Ele disse que todos eles acharam aquilo muito estranho, se sentiram desconfortáveis. Ele percebeu que ali nenhum dos 6 tinha realmente um testemunho do evangelho, nenhum deles queria por livre e espontânea vontade servir uma missão.
Tudo bem, mas foram todos eles. Então esse rapazinho querido, ele chegou ao Brasil, né? Antes que você fique se perguntando, ele fala na entrevista a John Delaney Mormon Stories Podcast que ele adorou o povo brasileiro, tá? Ele disse que se identificou muito com a alegria, com a simplicidade do povo nas áreas em que ele serviu. Tudo bem. Ele disse que ele se esforçava para cumprir as regras da missão, ele trabalhava de 60 horas por semana para mais. É isso mesmo, porque você trabalha de segunda a domingo, das 9 da manhã às 10 da noite, né? E na segunda-feira é o dia de P-Day, né? Mas trabalha depois das 5 da tarde. Então, ele disse que ele trabalhava muito. Ele tinha um problema no joelho e um problema nas costas, na lombar. Ele disse que sentia muita dor, mas ele trabalhava, ele sacrificava, porque é isso que você faz quando você está na missão. Ele fala que... Então, John Delaney pergunta para ele, será que você ganhou testemunho quando você estava na missão? Ou você continuou só, né, fazendo o que mandavam você fazer? Ele falou assim, não, eu orava todo dia para receber um testemunho, todo dia. E eu prestava o meu testemunho para onde quer que eu fosse, eu estava sempre prestando meu testemunho porque eu queria ganhar um. Ele disse que até que o primeiro batismo dele foi o seguinte, ele estava ensinando, né, ele o companheiro, ensinando as palestras para essa mulher, para essa irmã, e ele disse que mostrou a gravura de Joseph traduzindo as placas de ouro com Oliver Cowdery. Ele disse que naquele momento ele testificou que o livro de Mormon havia sido revelado pelo dom e poder de Deus, que Joseph Smith era um profeta e lá. Ele disse que ele chorou, que a pesquisadora chorou. Ele disse que considera aquilo como o único testemunho, a única experiência espiritual que ele teve na missão, tá? Aí John Delaney perguntou para ele, tá, mas então o que você acha que foi aquilo? Você acha que foi o Espírito Santo testificando para você daquelas coisas? Como é que você agora não acredita? O que você acha que aconteceu naquele momento? Ele disse para mim, olha John, na época que aconteceu, eu acreditei que era um testemunho sim, porque eu senti aquelas coisas que eles falam que a gente vai sentir, né? E quando a gente tem aquele sentimento bom, aquele ardor no peito, é o Espírito Santo testificando daquelas coisas. Aí ele falou para John, mas eu tenho certeza que se eu tivesse mostrado para ela uma gravura de um chapéu com 2 pedras no fundo, para Joseph citar as palavras do livro de Mormon, a gente não teria tido a mesma experiência. Ele disse, porque a gente sabe que aquelas placas de ouro, aquela forma como a gravura mostra, nunca aconteceu. Então os dois riram juntos, né? E John falou para ele, né? John é PhD em psicologia, tá? Ele falou para ele, então você teve uma experiência física que eles te ensinam a interpretar como sendo o recebimento de um testemunho. Tudo bem, já conversamos sobre isso, você já sabe, né? Dopamina, o hormônio do testemunho. Bom, então ele disse que tinha 2 coisas que atormentavam ele na missão. Primeiro era essa dor que ele sentia no joelho e nas costas, que passavam batido. Você não reclama na missão, amigo, você sacrifica porque você vai ser abençoado, não é? Se você reclamar, você está sendo rebelde, você não tem fé, lá. E uma segunda coisa que ele disse que ele era atormentado era o problema da masturbação. Ele tinha um presidente de missão brasileiro, disse que era uma pessoa maravilhosa, mas toda entrevista que ele fazia com os missionários, ele perguntava se eles estavam se masturbando. Ele disse que se sentia péssimo, porque ele não conseguia evitar. Aí ele parava, aí ele começava de novo. Queridos, isso é normal, não é a Vânia que está falando, eu já falei para você sobre isso. É normal, é na verdade uma válvula de escape que o teu organismo tem para você não sair tendo relação sexual aí aos 12 anos de idade, tá? Mas não é assim que a igreja coloca para você, porque precisa te controlar. Então ele disse que se sentia muito mal e que o presidente sempre falava que se os missionários se masturbassem, eles não iam batizar, porque eles estariam quebrando uma regra da missão. Ele disse que um dia parou para pensar e chegou à seguinte conclusão, tá, peraí, se tem um eleito, né, um pesquisador, uma pessoa que não tem o evangelho, tá pronta para receber, então ele não vai aceitar o evangelho porque eu tô me masturbando, isso não faz sentido, ele vai perder a exaltação dele, ou ele vai esperar 5, sei lá quantos anos, até chegar um jovem aqui de 19 anos, que não se masturba. Ele disse que ficou com aquilo na cabeça e falou, mas isso não faz sentido não, e não faz mesmo.
Ele disse que, inclusive, como é que fala, numa conferência de zona, ele falou na frente de todos os missionários que ele sabia, né, pelo Espírito e através de algumas entrevistas, que muitos missionários ali estavam se masturbando. E ele disse que o presidente virou para Sisters e falou, inclusive algumas de vocês também. Esse jovem disse que foi algo extremamente desconfortável, teve gente ficando vermelha, gente engasgando, né? Enfim, ele disse que foi uma humilhação. Ele permaneceu como júnior na missão dele até completar 18 meses. Então, quando faltava, né, 6 meses para ele voltar para casa, o presidente promoveu ele, palavras que ele usou e eu concordo, promoveu ele a líder de zona, tá? O companheiro dele, além de ser líder de zona ao lado dele, ele também era assistente do presidente, tá? Então, esse jovem, ele ficou muito confuso, porque quando ele foi chamado como líder de zona... Ai, a luz tá piscando aqui, tá tendo uma tempestade, não sei se não vai acabar a luz, mas espero que não, né? Bom, tudo bem. Ele disse que na conferência de zona, quando ele foi chamado como líder, o presidente falou que precisava dos melhores missionários agora como líderes de zona, porque não sei o que. Deu uma bajulada neles. Ele disse que ficou muito triste, porque ele pensou, peraí, mas então eu suei de sol a sol durante 18 meses, eu me esforcei para cumprir as regras, eu aguentei a minha dor no joelho, a dor nas costas, e só agora eu sou bom. Então eu não era bom antes, porque ele era júnior todo o tempo, né? Ele disse que tentava ser humilde e acreditar no que eles falam, que chamado não importa, né? O importante é servir. Só que ele disse que a cultura mostra outra coisa, então não tem como você acreditar, né, no que eles falam. É verdade, existe essa disputa, né? Como assim? Foi júnior a missão inteira? Tinha alguma coisa errada aí. É ou não é? E aí, filho, já passou a sênior? É ou não é essa expectativa? É. Tanto do jovem quanto da família, tá? Ele disse que ele fazia barba, todo dia ele tinha que barbear, apesar de não ter muita barba, porque ele é polinésio, tá? Ele tinha que fazer a barba todo dia, porque o companheiro sênior dele sempre fazia os companheiros sêniores que ele teve, né? Faziam ele fazer a barba. Ele disse que sangrava a pele dele, mas ele fazia porque ele precisava ser obediente. Ele ama a música, ele é músico. Inclusive, ele tem uma banda agora, eu vou colocar o nome da banda dele aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir, tá? Civil, o nome da banda. Ele disse que adorava música, mas ele não podia escutar música, nem tocar a guitarra dele, porque não pode. O presidente da missão manda em você, ele decide o que você lê, o que você escuta, que horas você dorme, que horas você acorda, o que você faz do momento que você abre os olhos até o momento que você vai para a cama por 2 anos. E ele disse que se sujeitou a tudo isso porque ele achava que Deus requeria isso dele. Bom, agora ele foi chamado então, como eu disse, né, a líder de zona. E uma noite o companheiro dele vem... Ele disse que não gostava muito do companheiro dele não, porque ele era um missionário muito prepotente. Ele mandava e era muito assim, mandão, muito autoritário com os outros missionários, por ele ser líder de zona e assistente do presidente. Mas uma noite ele veio chorando falar com o companheiro, né? E eu vou te contar já já o que aconteceu na sequência, tá bom? Volto já.